Esta história começa com um garoto subindo o topo de uma colina íngreme. Este é nosso protagonista e se chama Sakagami Soiro, que dá tudo de si para tentar não chegar atrasado à sua escola. Atrás dele, uma garota também subia aquela colina, mas de bicicleta, ultrapassando rapidamente ele. A garota fala com o protagonista dizendo para ele subir rápido ou chegarão atrasados. O protagonista se desculpa por pedir uma carona e diz que vai compensá-la depois. A garota diz para não se preocupar, já que ela é muito forte. Deixando isso de lado, o protagonista nota que a saia dela é meio curta, perguntando-se se ela é do terceiro ano, lembrando que ela mencionou o ano em que o protagonista estava. Então ele pergunta como ela sabia, mas a garota age como se não soubesse do que ele está falando. Ao ver o celular, o protagonista vê que já está meio tarde. Já fora da escola, ele dá uma bebida como compensação por trazê-lo, embora ainda assim não conseguiram entrar na primeira aula. O protagonista a observa enquanto pensa se ela é do terceiro ano ou uma nova estudante, mas ela, um pouco envergonhada, pergunta se ele tem amigos. O protagonista diz que mais ou menos, e com um olhar meio estranho ela diz que é boa em adivinhação. O protagonista não sabe do que ela está falando, então a garota menciona que sempre que faz uma adivinhação para um amigo, este por alguma razão nunca volta, perguntando-se se isso seria uma maldição. Ela propõe ao protagonista fazer uma adivinhação de alguma coisa que ele queira. O protagonista diz que quer ter uma namorada mais velha que ele, e a garota faz uma expressão de desagrado ao ouvir isso. O protagonista pensa em si mesmo por fazer esse tipo de comentário como brincadeira. Mesmo assim, a garota pede para ver a mão dele e fica alguns segundos observando sua palma enquanto o protagonista fica olhando para ela, dizendo que ela está um pouco exposta. A garota solta a mão dele e sorri, dizendo que sim, como esperado, ele está destinado a estar com alguém mais nova que ele e que não vai demorar muito para conseguir uma namorada. O protagonista fica pensando por que estaria com alguém mais jovem que ele. Aquela garota se retira para sua aula dizendo que se ele precisar de algo, é bem-vindo ao clube de adivinhação. O protagonista menciona que nem sequer disseram seus nomes, chamando-a de senpai. A garota entra como se nada na sala dela. O professor pergunta por que ela chega atrasada nos primeiros dias de aula, mas ela só pensa nas palavras que o protagonista disse sobre querer sair com alguém mais velha, dizendo que parece que terá que manter sua verdadeira idade em segredo. E cora pela resposta que o protagonista havia dado. Nome: Mizuki Azuka. Idade: 15 anos. Primeiro ano: nova aluna. Já passado um tempo, o protagonista foi ao clube de adivinhação perguntando-se se isso realmente é um clube oficial. Lá observou que para ele é sua senpai, que estava comendo um pãozinho. O protagonista pergunta se ela pode comer neste lugar, e Mizuki fica olhando fixamente perguntando quem diabos é ele, mas era só uma pequena brincadeira. O protagonista pergunta se ela come ali sozinha, e Mizuki diz que na verdade não tem amigos. Ele pega uma cadeira para sentar ao lado dela, e Mizuki pergunta por que diabos ele senta ali. Ele diz que só quer comer com sua querida senpai, e Mizuki diz que ele é um mulherengo, mas o que ela pode fazer se ela é bem bonita? Ela diz que é hora de sua adivinhação especial, tirando uma bola de cristal. O protagonista diz para ter cuidado com aquela coisa, mas nesse momento ela deixa cair, quebrando no chão. Mizuki diz que aquela bola quebrada é o destino dele. Ela se aproxima dele e o puxa contra ela, dizendo que é bem miserável não poder mudar seu destino, já que sua adivinhação é absoluta, afinal. Enquanto aperta com força a cabeça do protagonista, ela diz que poder morrer no peito de uma garota bonita é o sonho de qualquer homem. E não nego, eu também quero viver esse sonho. O protagonista pensa que essa imagem mental está errada de todas as formas possíveis e que ela pare de falar bobagem e limpe a bagunça. Mizuki se dispõe a recolher os restos com as mãos nuas, mas o protagonista a detém. Enquanto a segura junto a ele, diz que se ela se machucar, então ele mesmo vai recolher os restos, deixando claro o grande homem que ele é. Mizuki dá uma risada nervosa e diz que está bem. O protagonista faz seu trabalho ficando todo certinho, mas acaba se cortando imediatamente. Mizuki pede o dedo dele emprestado e o leva até uns papéis. O protagonista nota que o que ela quer fazer é obrigá-lo a preencher a solicitação como membro oficial do clube. Mizuki aproveita isso para chupar o dedo dele, usando-o como assinatura.
Agora sim, depois de preencher, ela pede para ver o ferimento e o lambe, deixando-o com sua saliva. Depois disso ela vai embora entregar a solicitação forçada do protagonista. Assim que sai, faz uma cara de felicidade e sorri enquanto segura os papéis do protagonista. Embora a solicitação com o sangue como assinatura tenha sido completamente rejeitada. No dia seguinte, enquanto o protagonista se prepara para sair da escola, lembra que ainda não sabe o nome de sua senpai e recebe uma bronca de sua mãe por deixar sua roupa jogada no chão. Na escola, ele pede a Mizuki para contar algumas coisas sobre ela. Ao ver atentamente o uniforme dela, pergunta se acaso aqueles sapatos que ela usa não são os que as do primeiro ano usam. Mizuki fica estática e tenta distraí-lo para que olhe para outro lado. Ao virar, o protagonista confirma e pergunta se ela é do primeiro ano. Mizuki, sem saber o que dizer, suspira e em vez de dizer a verdade, diz que repetiu o primeiro ano. Mudando de assunto, o protagonista pergunta o nome dela. Ela diz que se chama apenas Senpai, já que não pretende dizer nada sobre ela por enquanto. Em vez disso, pede que ele preencha novamente as folhas do clube, mas a folha cai e ambos ficam de mãos dadas por alguns momentos. Mizuki sutilmente tira a mão e pergunta ao protagonista se ele trouxe guarda-chuva. O protagonista diz que não achou necessário, já que parecia um bom dia. Mizuki pede para esperá-la na entrada. Já passado um tempo, começa a chover. Mizuki se aproxima e diz para ele parar de falar sozinho no corredor. Ela diz que vão compartilhar o guarda-chuva. Ao abri-lo, pede ao protagonista para ir com ela, já que vai colocá-lo no meio. Ambos saem da escola juntos. Para quebrar a tensão, o protagonista diz que ela sempre usa bicicleta para vir à escola, mas ela sorri e deixa o protagonista no ponto de ônibus. Enquanto vai embora, diz para ele não pegar resfriado. Sozinha, ela ri da mentira que disse sobre ser uma estudante repetente, mas pelo bem dela não pode evitar mentir, já que o garoto disse que preferiria as mais velhas. Ela sorri por todas as coisas que fez com o protagonista hoje, já que planeja ser sua senpai por algum tempo. No dia seguinte, na sala do protagonista, um de seus amigos pergunta qual é o tipo de garota dele. O protagonista responde que para ele seria uma como fulana, e este era um teste para saber quais gostos o protagonista tem. Mizuki escutava tudo de trás, então decide se aproximar do protagonista e pergunta se ele está mudando de sala. O amigo pergunta se ela é amiga dele. O protagonista responde que é uma senpai do terceiro ano e os apresenta. O amigo gentilmente dá a mão, mas Mizuki só fica olhando para o protagonista e parece estar os evitando. O amigo vai contar um segredo sobre o protagonista e revela que ele gosta de garotas de seios grandes. Mas Mizuki acabava de ouvir isso há pouco, então ela vira para confirmar com o protagonista. Mizuki diz que os dela não estão nada mal, e o protagonista não nega, fazendo Mizuki se alegrar. Ela pede a mão do amigo do protagonista para fazer uma adivinhação. Ao ler a palma dele, diz que ele vai morrer muito em breve. Ele fica olhando para a palma dele por um tempo. Enquanto o protagonista recolhe os papéis que caíram, Mizuki se aproxima dele dizendo que só faz certas coisas quando está sozinha com ele. O protagonista se surpreende e diz opa, espera aí, e nesse momento toca o sino da escola. Mizuki pede ao protagonista para visitá-la no clube enquanto zomba dos gostos dele. O amigo ainda está pensando no que fazer para não bater as botas tão cedo. Já no clube, o protagonista observa a palma de Mizuki e diz que é fácil ser adivinho. Mizuki tira a mão e com um sorriso diz para jogarem apostas. Na casa do protagonista, a irmã dele acabará de chegar, encontrando várias sacolas de pão que o protagonista havia deixado. No dia seguinte, o protagonista começa a gritar preocupado, acordando a irmã. Ela pergunta se ele viu os pães que deixou ontem à noite, mas a irmã finge não ter visto nada de pão. O que mais preocupa o protagonista é que a adivinhação de Mizuki seja verdadeira, já que ontem ela propôs que o vencedor faria qualquer coisa com o perdedor, e obviamente o protagonista não podia deixar passar essa oportunidade. O protagonista propõe apostar sobre o almoço de amanhã. Mizuki ri dizendo que se esse é o tema, sua vitória já está garantida, e diz que o almoço dele será arroz. A irmã dele tinha trazido uma sacola de arroz para o protagonista, então ele percebe que a irmã foi quem comeu o pão. Mesmo assim, diz para não se preocupar.
Na escola, ele friamente parabeniza Mizuki por ganhar a aposta. Ela, orgulhosa, conta que estava segura de sua vitória e o que queria era que o protagonista engolisse suas palavras. Mas agora chegou o momento do castigo. O protagonista diz qualquer coisa menos algo obsceno. Então Mizuki diz para ele oficialmente fazer parte do clube, perguntando o que ele pediria se tivesse ganhado. Ele queria que ela dissesse seu nome real. Ao ouvir isso, Mizuki diz que não se importa em dizer seu nome. Aproxima o rosto do protagonista de seu peito, dizendo que seu nome é Mizuki Azuka e que ela estará aos cuidados dele. O protagonista começa a chamá-la de Mizuki-senpai, e ela dá um soco bem dado. Meio envergonhado, o protagonista pensa em usar um movimento secreto, chamando-a pelo primeiro nome, Azuka. Mas Mizuki, corando, vira para dizer que ainda é muito cedo para isso, sabe, falar sem honoríficos. Depois disso, o próprio protagonista é quem entrega a solicitação a uma professora. Ela pede para falar lá fora. Aquela professora lembra de certa forma Mizuki. Ela pergunta por que ele escolheu o clube de adivinhação, insinuando que foi pela sopa de Azuka. O protagonista fica tipo que, e a professora diz que estava só brincando. Ela também diz que nenhum estudante entraria naquele clube a menos que alguém de lá chame sua atenção. O protagonista não nega isso e com um sorriso diz que mesmo se Mizuki fosse um garoto, ele entraria no clube, já que quando está lá tudo parece tão divertido. Ao ouvir isso, a professora aprova o formulário dele e diz que apesar de como Mizuki é, ela só tem uma única fraqueza, pedindo para ele apoiá-la. O protagonista não consegue imaginar alguma fraqueza. Ao chegar à sala, encontra o Mizuki afugentando uma borboleta. Ao ver o protagonista, ela implora para que ele ajude a se livrar daquela borboleta. Rapidamente corre para abraçar o protagonista, e ele, vendo a posição de ambos, muda sua razão para estar no clube. Mas apesar de gostar de estar assim, pega aquela borboleta para defender sua waifu e pergunta a ela se ele não parece legal. A professora chega e pega Mizuki, já que tinha avisado para não abrir aquele armário específico, pedindo que guardem toda a bagunça que Mizuki fez. Mas ela observa outra borboleta em seu assento e sem hesitar joga a cadeira para o ar. A professora diz para ter cuidado, e o protagonista, como um galã, assegura para que nada aconteça com ela. Ele zomba dela, que neste momento estava completamente envergonhada por ser segurada pelo protagonista, pedindo para ele se calar. Mais tarde, Mizuki estava penteando o protagonista, que pergunta se o cabelo loiro dela é natural. Mas Mizuki já tinha terminado de pentear, e ao se ver no espelho, Mizuki tinha feito o cabelo dele parecer um cocô gigante. E para piorar, uma bola tinha acertado o protagonista. Quando os garotos vão se desculpar, eles zombam do protagonista porque o cabelo dele parecia uma merda. Depois que Mizuki arrumou o cabelo dele, ele pede para também deixá-lo fazer uma mudança de visual nela. Ao terminar, o protagonista tira algumas fotos dela. Mizuki aproveita a oportunidade para pedir para tirarem uma foto de recordação, e assim ambos se aproximam para tirá-la. E se preparem porque agora sim vem o melhor, Mizuki pediu ao protagonista para acompanhá-la a comprar trajes de banho para o verão. Então ele a espera fora do provador. Um menino que passava por ali diz à mãe que aquele cara estava esperando ansioso para a garota sair de se vestir, e a mãe diz que isso é porque ele é um pervertido. Ao sair, Mizuki pergunta como ela está. O protagonista, sério, diz que está erótico. Então ela acaba experimentando diferentes trajes de banho, mas a resposta do protagonista é a mesma com cada traje, pedindo desculpas por isso, mas é porque tudo fica muito bonito nela. Nesse momento ela compra toda a roupa. Mizuki diz que nunca foi à praia nenhuma vez, mas é porque não tinha ninguém com quem ir. Embora agora seja diferente, já que agora ela tem ele, que bonito, dizendo que este verão parece mais emocionante. Ela propõe ao protagonista acompanhá-la a comprar mais coisinhas. Ele diz que será um prazer, e assim ambos passam tempo juntos no shopping. No final, ambos se divertiram bastante, mas o protagonista se sentiu enganado, já que pareceu um encontro. Depois da escola, Mizuki pergunta se ele tem planos depois. O protagonista diz que sim, que terá que fazer o jantar.
Mas Mizuki diz que os braços dela estão cansados de carregar tantas sacolas, com a intenção de que o protagonista caísse e passassem mais tempo juntos. Ao ver que ele não reage, ela diz que é uma barata na casa dela. Aí o protagonista percebe que ela quer que ele vá à casa dela, então diz que esse tipo de coisa está errado de todas as formas possíveis. Mizuki pergunta o que há de errado com isso, e o protagonista não tem mais opção senão seguir a corrente. Ao vê-la, ele começa a perder o controle da mente, mas dá tapas no próprio rosto para aguentar como o bom cavalheiro que é. O protagonista liga para a irmã e diz que vai chegar um pouco tarde. Até a mãe dele confia que ele não vai fazer nada de errado. O protagonista nota que o quarto de Mizuki parece completamente novo, enquanto Mizuki se banhava alegremente em sua casa. O protagonista se sente meio traído, já que só queria deixar as coisas e ir embora. Ao deixar a comida, nota que a geladeira dela está completamente vazia, pensando se ela mora sozinha, enquanto lembra que ela contava que preparava banquetes diariamente. Ao sair, ela pergunta o que ele está fazendo ali. Como um homem, ele pede para ela se trocar rápido, já que não quer que ela pegue um resfriado, e também como todo bom homem dá suas olhadinhas de vez em quando. Então é melhor ir para a cozinha. Quando Mizuki vai até onde o protagonista está,